Seja muito bem-vindo. Prepare-se para uma oração de guerra espiritual que vai quebrar toda maldição lançada contra a sua vida. Se você crê no poder de Deus, escreva nos comentários: "Eu sou livre em nome de Jesus." E compartilhe essa oração com 7 pessoas que você ama. Vamos espalhar a libertação. Altíssimo Deus, Senhor dos exércitos, nesta hora me coloco diante da tua majestade, com o coração cheio de fé e a mente cativa à obediência de Cristo. Eu invoco o poder do sangue do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo, para declarar guerra espiritual contra toda obra maligna, toda maldição, toda seta lançada por feiticeiros e por agentes das trevas contra a minha vida, contra minha família e meu chamado. O Deus poderoso, tu és aquele que desfaz as obras das trevas com um só sopro da tua boca. Tu és aquele que quebrou o arco do caçador, que despedaçou as correntes do inferno e triunfou sobre todas as hostes da maldade. Eu me levanto hoje no teu nome, revestido com toda a armadura espiritual, com a espada do Espírito em punho, para quebrar, anular e destruir toda a maldição pronunciada, escrita ou enviada contra mim, no plano físico, no plano emocional, no plano espiritual. Eu declaro, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que todo encantamento feito contra a minha mente, contra a minha saúde, contra minhas finanças, contra meu ministério, contra minha paz, contra meu destino está agora sendo quebrado, desfeito, arrancado e lançado no abismo, sem direito de retorno. Toda palavra maligna dita em rituais de bruxaria, em sessões de feitiçaria, em trabalhos ocultos, é agora neutralizada pelo fogo do Deus vivo. Que todo altar demoníaco erguido com meu nome, com minha foto, com pertences meus, seja agora reduzido a cinzas pelo fogo consumidor do Espírito Santo. Eu profetizo com ousadia que nenhuma maldição persistirá sobre mim, pois estou selado com o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus declara que nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim, em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem do Altíssimo. Por isso, não temerei feitiço, não temerei encantamento, não temerei magia negra, pois maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu invoco agora os anjos guerreiros, os ministros do fogo, para irem às regiões espirituais e travarem batalhas em meu favor. Que eles empunhem espadas flamejantes, que avancem contra os campos do inimigo, que desmontem toda obra de macumba, de vodú, de magia, de despacho, de invocação maligna. Em nome de Jesus Cristo ordeno: maldição hereditária, maldição lançada, maldição instalada, sejam agora quebradas. Toda legalidade espiritual seja revogada pela autoridade da cruz. Declaro no nome do Senhor Jesus que toda doença enviada, toda enfermidade espiritual ou física originada em rituais demoníacos, está agora sendo arrancada, expulsa, curada, extinta pela palavra que cura, pela palavra que liberta. Não aceito diagnóstico do inferno. Não aceito sentença proferida nas trevas. Eu me apego à palavra de Deus que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim é, assim será, e nada nem ninguém poderá mudar. Pai, eu renuncio, rejeito e quebro toda palavra de maldição dita contra mim, consciente ou inconscientemente, toda praga rogada, toda palavra torpe, toda profecia de derrota, toda sentença de fracasso, todo decreto de falência espiritual, emocional, familiar, financeira, é agora anulado em nome de Jesus. Eu planto sobre a minha vida a palavra da verdade, que eu sou mais que vencedor, que eu sou cabeça e não cauda, que eu estou acima e não abaixo, que eu sou abençoado na cidade e no campo, que eu sou próspero em todas as obras das minhas mãos, que caia por terra toda maldição de atraso, de estagnação, de retrocesso, de miséria, de doenças incuráveis, de confusão mental, de depressão, de ansiedade, de suicídio. Eu não aceito mais viver debaixo do jugo das palavras malditas. Eu me levanto em fé
e recebo a libertação completa, total, definitiva que vem pela autoridade do nome, que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Deus vivo, liberta-me agora de toda prisão espiritual. Desfaz toda corrente que me amarra, toda corda que me prende, toda armadilha que me cerca. Abre as portas que foram trancadas pelas bruxarias. Derruba os muros que foram levantados pelas forças do mal para impedir meu avanço. Quebra os grilhões ocultos que tentam me impedir de voar nas alturas da promessa. Eu profetizo a minha libertação, completa. Profetizo que sou livre para adorar, para crescer, para prosperar, para viver os planos que Deus sonhou para mim. Nenhuma força da feitiçaria, da bruxaria, da macumbaria, será capaz de deter o mover de Deus na minha história. Eu avanço pela fé. Eu corro pela fé. Eu venço pela fé. Eu recebo pela fé a restituição de tudo que me foi roubado. Em nome de Jesus Cristo, ordeno agora que todos os espíritos familiares, espíritos de controle, espíritos de manipulação, espíritos de dominação enviados contra mim através de rituais de feitiçaria, sejam amarrados e expulsos para o abismo, que nenhum deles tenha poder de voltar. Que sejam completamente destruídos pela autoridade do Deus Altíssimo. Eu profetizo sobre mim mesmo, estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu sou inatingível para maldições. Eu sou inabalável para feitiçarias. Eu sou protegido, guardado, blindado pelo Todo-Poderoso. Minha casa é protegida. Meus filhos são protegidos. Meu casamento é protegido. Meu ministério é protegido. Minha mente é protegida. Minha saúde é protegida. Minhas finanças são protegidas. Minha vida inteira está nas mãos de Deus. Senhor, em Tua presença eu rejeito todo medo. Eu não temo feitiço. Não temo trabalhos de magia. Não temo rituais malignos. Eu não vivo debaixo da escravidão do medo. Eu vivo pela fé. Eu caminho na luz. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Em nome de Jesus Cristo, esta é a verdade que reina em meu espírito. Eu anulo agora toda a maldição de palavras ditas pelos meus antepassados, toda a herança maligna que tenha tentado se perpetuar na minha linhagem. Em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu não carrego mais o peso dos pecados dos meus pais. Eu não herdo maldições antigas. Eu sou herdeiro da bênção, herdeiro das promessas de Deus. Que se quebrem agora todas as correntes de pobreza, de enfermidade, de esterilidade espiritual e emocional, de falta de prosperidade, que foram plantadas por palavras malditas. Que a luz de Cristo invada toda a área da minha vida e desfaça todo breu, todo nó, toda prisão, todo laço de morte. Eu declaro que sou cheio da vida de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder do Altíssimo. Eu sou cheio da graça que transforma, da unção que quebra o jugo, da autoridade que expulsa demônios e destrói feitiços. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Confirme esta palavra profética comentando: eu recebo a minha libertação. Deixe o seu like agora para ativar o mover de Deus sobre sua casa. Marque aqui nos comentários o nome da pessoa que precisa receber esta oração poderosa. Que caia agora por terra toda maldição de confusão mental, toda tentativa do inimigo de me tirar o foco, de me trazer distração, de me impedir de caminhar na rota que Deus estabeleceu para mim, seja destruída agora. Eu renovo minha mente na palavra. Eu renovo minha força no Espírito. Eu renovo meu ânimo na presença de Deus. Eu profetizo que nada me deterá. Nenhum feitiço me parará. Nenhuma praga me atingirá. Nenhuma bruxaria terá êxito contra mim. Nenhuma tentativa do inferno terá sucesso contra o escolhido do Senhor. Eu avanço como leão. Eu avanço como águia. Eu avanço como soldado de Cristo, armado, pronto e revestido para vencer. Pai, obrigado porque Tu já me deste a vitória. Obrigado porque eu sou livre. Obrigado porque a bênção está sobre mim. Obrigado porque estou debaixo da Tua poderosa mão.
Obrigado porque o teu favor me cerca como um escudo. Glória, honra, louvor e adoração sejam dados a ti, agora e para todo o sempre. Senhor, eu avanço agora em autoridade, tomando posse de cada promessa escrita nas Escrituras. Eu não aceito viver debaixo de sombras. Eu não aceito viver aprisionado a pactos ocultos, a armadilhas preparadas em altares pagãos. Em nome de Jesus eu revogo, eu quebro, eu desfaço toda palavra lançada por bruxos, por feiticeiros, por macumbeiros, por servos de Baal. Toda praga rogada se transforma agora em bênção sobre minha vida. Profetizo que onde tentaram semear maldição, Deus está plantando colheitas abundantes. Onde tentaram cavar armadilhas, o Senhor ergue caminhos seguros para meus pés. Onde tentaram apagar minha luz, o Espírito Santo faz minha lâmpada brilhar ainda mais forte. Onde tentaram encurtar meus dias, o Senhor prolonga minha vida com saúde e paz. Ó Deus forte e poderoso, a tua palavra diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Nenhuma força contrária poderá impedir meu florescimento, meu crescimento, minha prosperidade em ti. Nenhuma obra de feitiçaria poderá sufocar os dons que o Senhor plantou dentro de mim. Nenhuma corrente espiritual poderá deter o avanço do teu chamado em minha vida. Agora, eu lanço por terra, eu desfaço, eu destruo, eu pulverizo toda a maldição enviada contra minha descendência. Meus filhos, meus netos, e toda a minha geração futura estão cobertos pela aliança do sangue de Jesus. Nenhuma praga os atingirá, nenhuma palavra maldita prosperará contra eles. Meu legado será de bênçãos. Meu nome será lembrado como aquele que venceu pela fé, aquele que quebrou o ciclo de destruição e abriu portas de vitória para as próximas gerações. Em nome de Jesus, eu ordeno. Toda tentativa de manipular minha história por meio de feitiços é agora quebrada. Toda invocação de espíritos malignos feita contra mim é agora desfeita. Toda maldição de separação, de divisão, de destruição de relacionamentos é agora anulada. Eu declaro unidade. Eu declaro reconciliação. Eu declaro harmonia vinda do céu. Que todos os objetos consagrados, usados para me atingir, sejam agora inúteis e sem efeito em nome de Jesus. Que toda oferenda feita nos rios, nas encruzilhadas, nas matas, nas montanhas, seja agora neutralizada pelo poder do sangue de Cristo. Que todo ritual de voodoo, toda magia negra, toda invocação de morte seja revertida contra os próprios autores que se levantaram contra o ungido do Senhor. Eu declaro, com ousadia e fé, que a minha casa é território santo. A minha casa é inviolável para demônios, para feitiços, para bruxarias. Toda seta lançada, toda palavra de contenda, toda divisão, toda doença espiritual, toda perturbação enviada para meu lar, agora está sendo queimada pelo fogo do Espírito Santo. Deus de justiça, levanta-te e mostra tua glória. Luta por mim. Milita minhas causas. Rasga os céus e desce em meu favor. Não permitas que o inimigo se glorie sobre a vida daqueles que são teus. Manifesta tua justiça. Manifesta teu poder. Desfaz as obras do diabo. Quebra os arcos dos fortes. Abate os altivos. Exalta os teus pequenos. Eu profetizo que todo ciclo de opressão chegou ao fim. Todo ciclo de repetição de fracassos é interrompido agora. Todo ciclo de doença, de escassez, de frustração é quebrado agora. Em Cristo, eu entro em um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de abundância, um tempo de portas abertas, um tempo de realização dos sonhos que o Senhor plantou em meu coração. Senhor, fortalece minhas mãos para a batalha. Treina meus dedos para a guerra. Dá-me olhos de águia para discernir as ciladas escondidas. Dá-me pés velozes para fugir das armadilhas do mal. Dá-me boca profética para declarar tua palavra contra toda obra de feitiçaria. Eu profetizo que onde colocarem maldição, eu plantarei a palavra da vida. Onde houver destruição, eu profetizarei restauração. Onde houver trevas, eu acenderei a luz de Cristo. Onde houver morte, eu liberarei ressurreição. Pai, em nome de Jesus eu clamo agora. Sela esta oração com o teu fogo.
Sela esta guerra espiritual com a tua vitória. Confirma nos céus o que está sendo decretado aqui na terra. Que anjos de guerra sejam liberados agora mesmo, para destruir os acampamentos inimigos, para desbaratar os exércitos demoníacos, para proteger minha vida e minha história. Eu avanço sem medo. Eu prossigo, sem retroceder. Eu caminho sem duvidar, porque a tua mão é forte sobre mim, porque o teu braço é poderoso para me salvar, porque o teu nome é torre forte, para onde o justo corre e está seguro. Agora eu oro com fé e com autoridade. Toda palavra maldita que foi liberada contra mim está sendo revertida em bênção. Toda armadilha montada contra mim está sendo desmontada. Todo laço de morte está sendo quebrado. Todo espírito de destruição está sendo expulso. E toda tentativa de interromper meu chamado está sendo frustrada pelas mãos do Deus vivo. Meu destino está seguro nas mãos daquele que é fiel. Minhas promessas estão guardadas no trono daquele que nunca falha. Meu futuro está selado no plano perfeito daquele que me chamou desde o ventre da minha mãe. Nada me separará do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem potestades, nem feitiçaria, nem bruxaria, nem encantamento algum poderá me afastar da mão forte do Deus Todo-Poderoso. Eu me revisto agora da couraça da justiça. Eu me cingo com o cinturão da verdade. Eu calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé. Eu empunho a espada do Espírito. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. E eu avanço armado para vencer, blindado para triunfar, ungido para conquistar. Em o nome de Jesus Cristo eu declaro com toda a autoridade espiritual que me foi concedida. Toda rede invisível que tentaram lançar sobre a minha vida está agora sendo rasgada pelo dedo de Deus. Toda corrente de opressão, toda tentativa de aprisionamento espiritual, todo laço, toda algema, toda prisão espiritual preparada contra mim está sendo desfeita agora. Eu ordeno, em nome de Jesus, que toda voz maligna que sussurra derrotas ao meu ouvido se cale agora. Toda palavra plantada para gerar medo, insegurança, dúvida ou confusão na minha mente seja agora arrancada pela raiz e lançada no abismo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso os pensamentos de Deus. Eu não sou guiado por impressões malignas, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu declaro que toda feitiçaria enviada contra minhas finanças, contra minha saúde, contra meus relacionamentos, contra meus projetos, está sendo agora desfeita. Toda energia maligna lançada contra mim está sendo revertida pelo sangue de Jesus. Toda seta maligna disparada contra a minha vida retorna vazia e sem efeito. Eu profetizo. Onde plantaram miséria, o Senhor derrama prosperidade. Onde plantaram enfermidade, o Senhor libera cura. Onde plantaram tristeza, o Senhor infunde alegria. Onde plantaram medo, o Senhor estabelece coragem. Onde tentaram fechar caminhos, o Senhor abre estradas de honra e vitória. Agora eu me levanto, em espírito de guerra. Agora eu me posiciono como soldado do Deus Altíssimo. Eu declaro que a minha voz é flecha nas mãos do Senhor. Eu lanço palavras de vida contra toda palavra de morte. Eu lanço palavras de vitória contra toda palavra de fracasso. Eu lanço palavras de bênção contra toda palavra de maldição. Ó, Senhor dos exércitos, sopra teu vento impetuoso contra as tendas dos meus inimigos. Que toda cabana de feitiçaria armada contra mim seja arrancada desde a base. Que toda torre de orgulho edificada contra a minha vida seja demolida pela tua mão poderosa. Eu profetizo que nenhuma seta voará de dia contra mim, nem peste tenebrosa me atingirá à noite. Eu ando na luz. Eu vivo na luz. Eu avanço na luz que é Cristo, e toda sombra de morte é dissipada pela presença gloriosa de Deus. Toda reunião, feita em segredo, toda conspiração maligna, toda invocação de espíritos contra mim, está sendo agora desmantelada pelo fogo consumidor do Senhor. Toda maldição enviada nos ocultos, em nome de demônios ou entidades das trevas, perde agora toda sua força e poder. Eu sou marcado com o selo do Espírito Santo. Eu sou separado. Eu sou protegido. Eu sou guardado pelo Deus que nunca dorme.
Eu não aceito decretos de derrota. Eu não aceito palavras de morte. Eu não aceito sentenças de fracasso. Eu rejeito. Eu anulo. Eu quebro todo juízo de feitiçaria lançado contra a minha vida e declaro que somente os decretos do Senhor prevalecerão sobre mim. A minha casa está coberta. A minha família está cercada. Os meus sonhos estão blindados. O meu futuro está selado nas mãos do Deus Altíssimo. Toda interferência maligna cai por terra agora. Eu oro e com fé declaro que a minha voz seja como trovão no mundo espiritual. Que cada palavra de oração que eu libero agora ecoe como espada afiada cortando cadeias. Que cada frase seja como martelo quebrando muralhas. Que cada proclamação seja como flecha ardente incendiando acampamentos do inimigo. Deus, eu te peço, envia agora teus anjos guerreiros, que eles cerquem minha vida, minha casa, meus caminhos, que eles batalhem em meu favor, que eles confundam as estratégias do inferno, que eles desbaratem as forças das trevas que se levantaram contra mim. Pai, eu te clamo, levanta teu estandarte sobre mim, que todos os céus saibam que eu sou teu, que todos os principados saibam que eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo, que todas as potestades reconheçam que sobre a minha vida há um decreto celestial de bênção, de proteção, de vitória, e agora eu profetizo sobre mim mesmo. Eu sou abençoado, eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou vitorioso. Nenhuma obra das trevas prevalecerá contra mim. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma palavra contrária terá poder, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Em nome de Jesus eu quebro agora todos os laços invisíveis. Eu desfaço pactos que foram feitos sem minha autorização. Eu anulo rituais secretos realizados em meu nome. Eu corto toda influência espiritual maligna sobre minha história. Eu libero minha vida, minha família, meus sonhos, meus projetos, meus caminhos para serem exclusivamente governados pelo Espírito Santo. E eu declaro diante dos céus e da terra que a partir de hoje uma nova estação começa para mim. Uma estação de liberdade plena, de bênçãos abundantes, de conquistas sobrenaturais, de realizações além do que eu posso pedir ou imaginar. Em nome de Jesus eu profetizo: não retrocederei, não temerei, não desistirei, não serei paralisado. Eu irei até o fim. Eu conquistarei todas as promessas que o Senhor designou para a minha vida. Que toda a boca maldosa que se abriu para me amaldiçoar seja agora fechada. Que toda língua mentirosa que se levantou contra mim seja envergonhada. Que todo altar maligno construído contra a minha vida seja destruído em cinzas, e que sobre mim, sobre minha casa e sobre toda a minha descendência, brilhe eternamente a luz da bênção, da proteção e da vitória de Cristo. Assim eu oro, assim eu profetizo, assim eu decreto, e assim será. Eu não oro em dúvida, eu não oro em incerteza, eu oro em convicção plena, sabendo que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Eu declaro, em nome de Jesus, que todos os portais espirituais que foram abertos contra mim por obras de feitiçaria agora estão sendo fechados, selados e bloqueados pelo sangue do Cordeiro. Eu clamo o sangue de Jesus sobre minha casa, sobre meus caminhos, sobre minha mente, sobre tudo que me pertence. Eu quebro agora todo o pacto antigo feito por ancestrais, toda maldição hereditária que tenha sido acionada por rituais de feiticeiros. Eu declaro que eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. E sobre mim não há direito legal de nenhum espírito de maldição. Em Cristo, eu sou livre, eu sou lavado, eu sou purificado, eu sou justificado. Todo trabalho de magia negra, toda oferenda em encruzilhada, todo nome escrito em papéis de feitiçaria, toda oração maligna, todo despacho, toda invocação de entidades malignas feita contra minha vida, está agora sendo dissolvida no fogo do Espírito Santo. Confirme esta palavra profética comentando: eu recebo a minha libertação. Deixe o seu like agora para ativar o mover de Deus sobre sua casa.
Marque aqui nos comentários o nome da pessoa que precisa receber esta oração poderosa. Eu não aceito ser governado por palavras de fracasso. Eu não aceito ser aprisionado por decretos de derrota. Eu não aceito ser manipulado por energias malignas. Eu pertenço a Deus e em Deus eu sou invencível. Eu sou revestido com a armadura completa do Espírito. Eu empunho o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Eu profetizo sobre minha saúde. Todo ataque espiritual que visa adoecer meu corpo, minha mente ou meu espírito está sendo agora cancelado. Toda raiz de enfermidade plantada por obras ocultas seca agora até as suas raízes. Em nome de Jesus, eu recebo a saúde divina. Eu recebo o vigor do céu. Eu recebo o renovo do Senhor. Eu profetizo sobre minha casa. Toda divisão, toda contenda, toda crise implantada por palavras de feitiçaria está sendo agora arrancada e lançada fora. Sobre a minha casa reina a paz do Senhor. Sobre a minha casa repousa a glória de Deus. Na minha casa não há espaço para maldição, porque ela está cheia da presença do Espírito Santo. Eu profetizo sobre meus caminhos. Onde puser as plantas dos meus pés, ali haverá conquista. Nenhuma maldição financeira, nenhum bloqueio de prosperidade lançado por feiticeiros poderá me deter. As portas que Deus abre para mim, ninguém poderá fechar. Meu caminho é de avanço, meu caminho é de crescimento, meu caminho é de vitórias sobrenaturais. Em nome de Jesus, eu libero agora uma palavra profética contra toda estrutura maligna. Todo trono de feitiçaria armado contra mim é agora derrubado. Todo altar de sacrifício levantado contra minha vida é agora queimado. Todo espírito de manipulação e controle é agora expulso e banido para nunca mais voltar. Eu invoco o fogo consumidor de Deus. Queime, Senhor. Queime toda obra de macumbaria, todo trabalho feito nas sombras, toda energia maligna projetada contra minha história. Sopra, Senhor, teu vento purificador e desfaz todas as arquiteturas do inferno. Eu decreto. Os caminhos que estavam fechados estão se abrindo agora. As portas trancadas estão sendo destrancadas agora. As bênçãos retidas estão sendo liberadas agora. O favor que parecia bloqueado está sendo derramado agora sobre minha vida. Eu libero sobre mim uma unção de ousadia. Eu não terei medo. Eu não retrocederei diante dos ataques do inimigo. Eu caminharei como leão, porque o leão da tribo de Judá ruge dentro de mim. Eu avançarei como guerreiro, porque o Senhor dos exércitos peleja por mim. Eu quebro agora todo espírito de atraso, de retrocesso, de paralisia. Eu desfaço toda palavra de não vai conseguir, toda sentença de vai morrer na praia, todo decreto de vai perder tudo. Em nome de Jesus eu profetizo. Eu irei até o fim. Eu verei a glória de Deus na minha vida. Eu colherei os frutos da obediência. Eu pisarei nas promessas que o Senhor liberou sobre mim. E eu clamo agora, ó Deus Todo-Poderoso, estabelece sobre mim, sobre minha casa, sobre minha descendência, um novo ciclo. Um ciclo de bênção, um ciclo de crescimento, um ciclo de proteção sobrenatural. Que toda obra antiga do inferno seja substituída pela nova obra do céu. Que toda lembrança de dor seja substituída por testemunhos de vitória. Que sobre a minha cabeça desça agora uma unção fresca. Uma unção de cura, de restauração, de aceleração de conquista. Que meus olhos espirituais se abram ainda mais para ver as ciladas do inimigo e escapar ileso. Que meus ouvidos espirituais se afinem ainda mais para ouvir as direções do Espírito Santo. Deus, eu me prostro em espírito, mas eu me levanto em guerra. Eu me prostro em adoração, mas eu me levanto em autoridade. Eu me prostro em entrega, mas eu me levanto em decreto profético. Em nome de Jesus, eu encerro aqui todo o ciclo de opressão. Eu encerro aqui toda linha de maldição. Eu encerro aqui todo o projeto de destruição. E eu abro, pelo poder da palavra e da fé, um novo tempo. Tempo de bênção, tempo de colheita, tempo de glória, tempo de vitória, tempo de realizações. Assim eu oro, assim eu profetizo, assim eu decreto, e assim será. Agora, em o nome de Jesus Cristo, eu convoco os anjos do Senhor.
Eu invoco as legiões de anjos guerreiros que estão acampados ao redor daqueles que o temem. Eu libero agora, no mundo espiritual, a movimentação dos exércitos celestiais em meu favor. Ó, anjos do Deus vivo, avancem agora. Derrubem as fortalezas, quebrem as correntes, anulem os feitiços, bloqueiem as intenções malignas, destruam toda a trama oculta contra a minha vida. Eu profetizo. Todo espírito enviado para me espreitar, para me vigiar, para me acusar, para me derrotar, será confundido. Em nome de Jesus, haverá caos no acampamento dos meus inimigos. Eles tropeçarão em suas próprias palavras. Eles serão envergonhados em seus próprios conselhos. Eles cairão nas próprias armadilhas que armaram contra mim. Eu estabeleço agora um muro de fogo ao meu redor. Um muro que nenhum espírito maligno poderá ultrapassar. Eu decreto que a presença de Deus ao meu redor é como muralha intransponível. É como fortaleza invencível. É como torre inexpugnável. Eu declaro que todo mal que me era dirigido se volta agora contra aqueles que o enviaram, conforme está escrito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Todo espírito enviado contra mim agora se confunde, se dispersa, se dissolve. Senhor dos exércitos, ergue-te sobre a minha vida como guerreiro invencível. Veste-te da tua armadura celestial e avança contra os meus adversários espirituais. Quebra o arco, corta a lança, incendeia os carros de guerra. Eu invoco o Deus da vingança. Eu invoco o Deus que julga retamente. Eu invoco o Deus que não se deixa zombar. Senhor, manifesta teu juízo contra toda feitiçaria feita contra mim. Que os teus inimigos, ó Deus, sejam espalhados. Que fujam de diante da tua face como fumaça que se dissipa ao vento. Eu me recuso a andar embaixo de maldições. Eu me recuso a carregar pesos espirituais que não são meus. Eu me recuso a aceitar destinos impostores impostos pelas trevas. Meu destino está nas mãos de Deus. Minha história é escrita pela mão do Todo-Poderoso. E agora eu levanto um decreto profético ainda mais poderoso. Todos os anos roubados pela feitiçaria serão restaurados. Todos os sonhos abortados pelos ataques espirituais serão ressuscitados. Todos os projetos sabotados serão reconstruídos ainda maiores e melhores. Eu profetizo restituição. Eu profetizo aceleração. Eu profetizo abundância. Eu profetizo crescimento sem limites. Eu profetizo portas sobrenaturais se abrindo diante de mim, sem que ninguém possa impedir. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo o que eu faço prosperará. Minhas raízes são profundas na palavra de Deus. Meus frutos são abundantes. Minhas folhas jamais murcharão. Toda tentativa de impedir meu florescimento espiritual, financeiro, emocional, ministerial será frustrada. Toda tentativa de apagar minha luz será inútil. Porque a luz de Cristo em mim brilha com glória incomparável. Eu decreto que o espírito de confusão enviado contra meus pensamentos está derrotado. O espírito de opressão lançado contra minhas emoções está esmagado. O espírito de miséria enviado contra minhas finanças está despojado. Eu sou livre em Cristo. Eu sou abençoado em Cristo. Eu sou herdeiro das promessas em Cristo. E nenhum demônio, nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria poderá impedir o que Deus já determinou para a minha vida. E assim, agora, eu selo esta oração com o fogo do Espírito Santo. Eu selo esta oração com a palavra de Deus que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu declaro que esta oração sobe aos céus como incenso suave. Eu declaro que esta oração move o braço forte do Deus Todo-Poderoso em meu favor. Eu declaro que esta oração é escudo diante dos ataques futuros. Eu declaro que esta oração é espada contra as forças das trevas. Eu declaro que esta oração é martelo que despedaça toda resistência maligna. E diante do trono de Deus, eu confirmo. Eu sou livre. Eu sou guardado. Eu sou vencedor. Eu sou mais do que conquistador. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Assim eu oro. Assim eu profetizo. Assim eu decreto. E assim será.